Olá, investidor! Olá, você que gosta de fundos imobiliários. Sejam bem-vindos a mais um Radar FI, o seu informativo diário sobre fundos imobiliários. Por aqui, Max Braga, já conhece, e vamos então fazer o nosso disclaimer inicial antes de trazer as informações de hoje. Tudo que for dito nesse vídeo de hoje não é uma recomendação de compra, e sim informações para que você tenha elas consigo, para que possa traçar o seu portfólio de fundos imobiliários com mais propriedade, assim por se dizer. Bom, vamos lá então. Vamos falar hoje de uma transação entre fundos. Vamos dar uma olhadinha então aqui. Trata-se então de uma transação entre dois fundos conhecidos, tá? O ALZR11 e o GGRC11, ok? Foi publicado então pelo fundo ALZR11 em conjunto com o GGCR, que celebrou-se então um contrato de compra e venda irrevogável, e irretratável. E esse acordo regulamenta então a alienação pelo fundo AL de um imóvel no valor de 47 milhões de reais. Esse valor será pago então pelo ALZR11 após a superação das condições precedentes e mediante, evidentemente, a outorga da escritura de compra e venda do imóvel. Então, a transação ela deve ser paga da seguinte maneira, né? 5 milhões serão pagos em moeda corrente na data do fechamento da operação e os outros 38,5 milhões serão pagos pelo comprador em cotas do GGCR11, tá? Isso depois de serem todos integralizados aos devidos compradores, os presentes ali, as pessoas envolvidas na transação, no caso, os fundos, tá? O âmbito da oferta corre junto, né, com a oferta pública da oitava emissão de cotas do GGRC, e assim a data de fechamento o fundo deixará de deter a propriedade do imóvel e passará a deter cotas do comprador. Tudo bem? Vamos olhar um pouquinho mais os detalhes dessa transação aqui, são mais informações, né? Então, assim, só para a gente ter uma noção, 4 milhões serão pagos em 5 de julho de 2025, devidamente corrigidos pelo IPCA, e adicionalmente as condições previstas, né? O fundo poderá receber ainda um complemento de preço de até 1 milhão a ser pago pelo comprador na data mencionada do pagamento final. A administradora em conjunto, né, a administradora e a gestora em conjunto estimam que os impactos financeiros dessa transação serão os seguintes. Vou resumir um pouquinho aqui porque senão esse vai ficar bastante grande. Bom, receita recorrente, um montante de até 0,3 centavos por cota. Tá? Então um dos fundos deixará de receber os rendimentos referentes a cotas do GGRC, bem como o rendimento financeiro da parcela sinal. Tá? E o lucro extraordinário contábil estimado em 5,7 milhões, um ganho de 13% sobre o custo, sem considerar os aluguéis recebidos por todo o período. Então, isso se traduz então, em 0,05 centavos por cota, referente à parcela, como já disse, no pagamento inicial, e mais 0,4 centavos por cota, referente ao pagamento final. 38 centavos por cota se referem à parcela de cotas do GGRC, do pagamento final, e é importante ressaltar que o lucro em caixa deve ser efetivamente apurado e passível de distribuição extraordinária pelo fundo dependerá do preço das cotas do fundo GGRC no momento da sua eventual venda no mercado. Tá? Bom, segundo ainda a gestora do fundo, a venda do imóvel de contrato atípico, né, ainda tem um prazo de aproximadamente 4,5 anos e fará com que a média de prazos atípicos até o vencimento desse fundo aumente de 9,1 para 9,3 anos. Tá? Isso falando do AZ. Né? Então, enxergando a transação
Para o ALZR é uma transação meio que neutra, porque ela realiza e libera no curto prazo um ganho de capital não expressivo, uma vez que o principal ganho está condicionado à venda futura das cotas do GGCR, e isso vai ser definido ainda em subscrição e etc. Tá? Então é algo que não é tão relevante assim. Agora, por outro lado, né, comentado pela gestão, a redução do ativo segundo o contrato mais próximo do vencimento apenas só imóvel da Atento no Rio de Janeiro diminuiu o risco físico de não renovação pelo locatário, mitigando assim impactos nos rendimentos do fundo, ok? Em relação ao fundo GGRC11, dá para considerar como uma transação positiva, porque coloca dentro do portfólio do fundo, que é um fundo logístico, algo mais alinhado com o seu perfil, e a forma de pagamento ainda realizada através de cotas, através das suas próprias cotas, né, é atrativa e contribui para o crescimento do patrimônio do fundo, tá? Então, tecnicamente é isso. Vamos dar uma olhadinha aqui nos dois, então, lá na B3, como é que eles estão agora. Primeiro vamos olhar aqui o ALZR, é um fundo grande até, né, que negocia bem, 2,2 milhões por dia. O último rendimento foi de 73 centavos, o yield na casa de 9,16. Lembrando que essa é a data de hoje, onde eu estou gravando o vídeo, dia 28/10. Tá? Patrimônio líquido do fundo 1,3 bi, bem alinhado, e está com o seu PVP na faixa ali do 0,95, que pode ser um bom número quando a gente olha para PVP. A gente consegue ver aqui que os pagamentos de yield, né, estão relativamente estáveis. Tivemos um aumento aqui depois de uma pequena queda no mês 7, no mês 8 aumentou um pouquinho e agora seguem ali estáveis. Tá? Continua, então, esses números se refletem aqui, né, em torno de ali até 73 centavos por cota. E o fundo, sim, esse aqui vem sofrendo aqui no ano com menos 7,78 no ano, né? A variação da evolução das cotas nos últimos 12 meses, coisa que está basicamente o novo normal agora nesses últimos tempos aqui para os fundos imobiliários, porém sem perda de fundamentos, tá? Quando a gente olha então a valorização patrimonial, né, segue aqui em linha, nada de muitas alterações sensíveis. E se a gente for olhar o portfólio do fundo, conta com 17 ativos, concentração em São Paulo. Vamos olhar um pouquinho rapidamente os números do GGRC, fundo que liquida ali diariamente 1,5 milhões. Teve o seu último rendimento de 10 centavos, yield de 10,79, valor patrimonial, valor líquido, né, do fundo de 1,2 bi, e o PVP na casa de 0,90. Um PVP um pouquinho mais abaixo, demanda aí um pouquinho mais de estudo em relação a isso, tá? Pode não ser tão uma oportunidade assim. A variação aqui de yield, ela sofreu aqui um aumento considerável, se a gente for olhar do mês 9 para o mês 10, e o fundo, então, tem essa variação de yield aqui, que na verdade a hora percentualmente pode ser um valor maior, mas quando se traduz em números é apenas a variação de 1 centavo. O fundo também sofre nos 12 meses agora passados, com uma cota negativa de 7,45%. E se a gente for dar uma olhada aqui no patrimônio do fundo, teve aqui uma variação grande aqui, ó, em fevereiro de 2024 e depois uma recomposição, segue estável até lá. Vale a pena então olhar os relatórios aqui do fundo para ver qual foi esse impacto antes de tomar a sua decisão. O fundo tem 28 ativos. O estado de maior concentração é São Paulo, seguido aqui de Minas Gerais, a concentração desse fundo, ok? Bom, esse era o vídeo então de hoje, claro, né? Se você gostou, se você. Opa, vamos procurar o canto antes. Cara, achei aqui, mudei a configuração aqui, a gente se perde num lugar invertido. Mas se inscreva no canal, compartilhe com os seus amigos, porque se essas informações foram relevantes para você, com certeza pode ser para outras pessoas também. Fico por hoje.
no nosso aqui Radar FI, né? O seu comunicado diário. Nos vemos no próximo vídeo, então. Forte abraço. Tchau.